Bota espelhado também. Ah, não. Vê se tá falando no microfone. Pessoal, então com vocês, Adiel Cristo, vamos que vamos. Pessoal, e sentem mais para lá, só para a gente poder, o pessoal que vai chegando depois, para poder sentar no meio. Então, quanto mais para lá, melhor. O pessoal que foi lá tomar café, voltar e sentar direitinho. Vamos que vamos lá com a Adiel. Pessoal, bom dia. Bem, a intenção hoje é falar um pouquinho sobre PHP Internals. É uma conversa um pouco informal, não é nada muito técnico, muito aprofundado na parte de PHP, até porque o tempo com certeza não daria para isso. E porque também eu ainda estou iniciando nessa parte. É uma área que tem pouca divulgação e um dos motivos de eu ter submetido a palestra é justamente por causa disso. A gente ouve falar de PHP, a gente trabalha com PHP, ganha dinheiro com isso, mas quando se trata de contribuir com a comunidade, quando se trata de quais coisas você pode fazer para poder melhorar a linguagem, aí você começa a procurar o material e aí as coisas vão ficando mais difíceis. Mesmo lá fora, mesmo material em inglês, é difícil você encontrar coisas relacionadas. Geralmente são partes do desenvolvimento, são coisas específicas. Não existe uma fonte, por exemplo, onde você encontre tanto conteúdo quanto nós temos o manual para a parte de desenvolvimento usando o PHP. Então, para desenvolver a linguagem, você não tem um manual tão completo. Na verdade, passa bem longe disso. E é uma coisa tão difícil que até certo tempo atrás teve uma discussão na comunidade, eles estavam pensando em tirar as poucas páginas que tinha lá no manual, porque não tem praticamente nada e o que tem está defasado. Então, quem vai lá acaba vendo informações que não estão muito de acordo com a arquitetura atual da linguagem, então acaba trazendo mais dúvidas do que ajudando a pessoa a trabalhar. Então, a intenção de fazer essa palestra foi justamente ter essa discussão inicial, mostrar alguns pontos que vocês, caso tenham interesse em desenvolver a linguagem, vocês vão encontrar. É para, no caso, vocês se familiarizarem com alguns termos, verem algumas coisas que tem disponível. Então, a ideia é falar sobre os motivos que podem levar você a desenvolver a linguagem em si, não apenas desenvolver com a linguagem, ver quais são os passos iniciais que você pode tomar para poder fazer esse desenvolvimento, falar um pouquinho sobre a arquitetura do PHP dentro do interpretador, como é que o PHP funciona, como é que ele processa a requisição, e falar rapidamente também sobre os tipos internos, como é que ele trata os tipos dentro da linguagem em si, e também falar um pouquinho sobre as extensões e, por fim, mostrar rapidamente como seria o processo de compilação do código. Então, falando um pouco sobre quais seriam os motivos para poder você desenvolver. Nós temos obter uma versão que ainda está em desenvolvimento. Às vezes você está com um projeto e aquele projeto que você está trabalhando, ele usa muito coisas de ponta. Coisas que estão sendo implementadas agora no PHP e que a equipe tem liberdade, já tem autoridade para poder decidir utilizar aquela versão da linguagem. A versão ainda está no forno, mas você já quer testar alguma coisa. Só que como a versão ainda está no forno, você não tem um pacote pronto, você não consegue chegar lá e dar um install e baixar aquele pacote naquela versão. Você tem apenas o código e se você quiser testar, você precisa entender mais ou menos como é que funciona o processo de compilação, como é que você pode fazer isso individualmente, sem depender de um mantenedor de algum pacote. Corrigir um bug, você estava trabalhando com a linguagem aí você descobre um problema, às vezes você se bate bastante
tentando resolver, pesquisa no Stack Overflow, em outras fontes, até você entender que aquele problema que você está tendo, na verdade, é realmente uma falha na linguagem, não é algo que você errou, você falhou, o seu código está com bug. É um bug na linguagem em si, e aí você pode ajudar a corrigir esse bug. Na verdade, a lista de bugs do PHP está lá, é imensa. Tem bug pra caramba. Eu espero que vocês logo, logo estejam contribuindo para fazer essas correções. Implementar uma nova feature. Às vezes você tem ideia sobre alguma coisa, você ouve as pessoas falando que em uma determinada linguagem você tem uma funcionalidade, mas você não tem aquilo no PHP. Normalmente o que as pessoas fazem é basicamente, se a outra linguagem tem, eu vou começar a usar outra linguagem. E aí abandona o PHP ou começa a reduzir o uso, foca na outra linguagem, começa a aprender tudo sobre outra linguagem, até que passa pela mesma situação e aí vai, sempre de uma linguagem para outra. Mas por que não incluir aquela feature, aquela característica que você gostou tanto na linguagem e ter todas as outras características que você já gostava, tudo que você já ama sobre o PHP, além do que disseram que estava faltando. Lógico, toda essa questão de implementação, de contribuir com o código não é trivial, é uma coisa um pouco trabalhosa, mas a ideia é mostrar que também não é um bicho de 7 cabeças. É só uma coisa que você tem que fazer um passo de cada vez. E a partir daí você consegue ver os resultados. Criar ou modificar uma função. Você às vezes tem uma função lá no PHP, como foi o caso, se não me engano, que o Caruso apresentou no ano passado. Ele pensou em uma função nova, olhou uma função existente, viu como é que funcionava o código, como é que funcionava a estrutura do código. Como ele tinha comentado, foi uma coisa bem simples, ele copiou algumas coisas, pediu ajuda para o pessoal, de novo, aquela questão da comunidade, correu atrás das pessoas, pediu ajuda, e aí mandou o código dele, foi aprovado, pronto, está lá a contribuição dele no código. Uma coisa simples, ele não precisou ter um domínio da linguagem. Eu não tenho nenhum domínio de linguagem, estou nos passos iniciais sobre a linguagem C. Você também pode ter interesse em criar ou modificar uma extensão. Ao invés de simplesmente uma função, uma pequena funcionalidade, você pode ter todo um conjunto de coisas que você quer incluir no PHP. Às vezes você está trabalhando, por exemplo, em um produto novo, você sabe que esse produto tem uma API, uma biblioteca já pronta em C, e aí você precisa implementar isso em PHP, você precisa fazer esse meio de campo para poder ter aquela comunicação com PHP. A título de exemplo, VoltDB, não sei se vocês já ouviram falar, é um banco de dados NewSQL, se não me engano, que envolve várias misturas dessas de formas de transação, toda essa parte de banco. Eles criaram uma extensão para poder fazer a comunicação com o PHP. Se você fosse direto no site do PHP, você não ia encontrar essa informação, você não ia encontrar essa extensão pronta, porque era um produto novo. Mas aí o que foi que eles fizeram? Eles tinham o código, eles tinham a biblioteca, foram lá e implementaram uma extensão em C para fazer essa comunicação. E um outro motivo também é você modificar a linguagem. Quando eu digo modificar a linguagem, é quando você acha alguma coisa como o que está sendo discutido agora na comunidade. Se vocês participarem das listas de discussões dos desenvolvedores, vocês vão ver que de uns tempos para cá começou a ter bastante movimento com relação às mudanças que as pessoas estão tentando implementar, os problemas que eles estão enfrentando, as dificuldades que está tendo para poder manter as duas coisas, ter a compatibilidade com as versões anteriores e, ao mesmo tempo, trazer novas features. Isso sempre foi um problema no caso do PHP, porque, a princípio, a gente sempre tenta ter todas as coisas. A gente tenta manter a compatibilidade com as versões anteriores e, ao mesmo tempo, trazer coisas novas. E chegou um ponto que isso criou bastante atrito. Então, quando vocês entrarem, que eu espero que vocês entrem nas listas de discussões, vocês vão ver que está tendo bastante discussão por esses dias, e são discussões sempre envolvendo política. Sempre envolvendo política, que aí cai de novo naquele ponto de você trabalhar com outras pessoas, você está tendo que gerenciar isso. Não é só você chegar e ter uma ideia, achar que aquela ideia é ótima e chegar lá e mandar. Tem todo um processo, que eu vou comentar um pouco sobre isso mais à frente. E por onde é que a gente começa? Eu botei ali que a linguagem C é um requisito, por mais que se diga assim, não, tem pontos da linguagem que você consegue trabalhar sem conhecer a linguagem C, sem ter um conhecimento de C. Beleza, tem pontos, mas se você for trabalhar desse jeito, você vai estar bem restrito. Por exemplo, a partir de testes, os testes do código-fonte do PHP são feitos usando uma pseudolinguagem em PHP. Então, você faz o teste em PHP, no final das contas, está testando código em C, mas você faz o teste em PHP, e aí você não tem contato praticamente nenhum com a linguagem C. É só PHP e pronto.
Mas se você for por esse caminho, você está se prendendo apenas à parte de teste. Você não está necessariamente implementando alguma coisa. Está só testando o que outras pessoas estão fazendo. A documentação, eu comentei que a documentação no manual ela está defasada, está bastante defasada. Mas tem outros locais, tem outras fontes que eu adicionei nas referências, algumas defasadas também, mas ainda assim interessantes, a depender do que vocês estejam planejando fazer. E basicamente é o pontapé inicial, é você começar a dar uma olhada na documentação. Lá também tem bastante coisa sobre a parte de política, sobre essa parte de quais processos você tem que fazer para poder submeter uma implementação, uma alteração de código. Então, se vocês forem para a documentação, que também está lá nas referências, essa parte de começar a interagir com a comunidade, com a parte de desenvolvimento em si, vocês vão ver essas informações básicas sobre esses passos que vocês precisam dar. A lista de desenvolvedores, como eu falei, é o ponto onde você tem contato com o que está sendo feito de novo. Então, por exemplo, se você tem uma ideia, de repente você acha que essa ideia é nova, aí quando você vai na lista, olha, pô, essa ideia é nova agora. Mas se você começar a olhar no histórico, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, outras pessoas já tiveram aquela ideia, mas, por exemplo, ela não foi implementada porque tinha alguns poréns, tinha alguns problemas que a arquitetura da linguagem, naquele momento, não permitia implementar. Agora já houve uma mudança e a linguagem permite. Então, às vezes, você tem lá uma votação, por exemplo, para uma alteração, aí você vê lá, é a votação para a versão V2, V3, que seja. Isso aí é porque já houve uma tentativa anterior que não deu certo e eles não, se eu não me engano, faz parte da política, eles não tentam reaproveitar diretamente uma votação anterior. Você lança, bota uma nova versão, define quais foram as mudanças, faz toda a descrição, é um processo chamado RFC, Request for Comments, ou for Change, não lembro agora, que é onde você diz, basicamente, qual é o seu intento, o que é que você está tentando fazer, mostra o código, mostra os casos de uso, mostra as situações em que ele vai ser útil, eles vão analisar, vão ver qual é o peso daquilo ali em relação a alguma quebra de código que possa ter com código antigo, para ver, vão avaliar se aquilo ali é válido. Vai quebrar um código antigo, mas os benefícios sobressaem, então, para a gente, tudo bem. A gente manda para a versão 8, por exemplo, que já começou a ser discutida há um tempo atrás. Nesse momento, é a versão que está sendo desenvolvida. A 7.4 ou lançou, já vai lançar, e o que está na branch principal lá do código já é a versão 8. Então, por exemplo, se você manda RFC agora, uma das coisas que você vai fazer é definir se você quer que o seu código, se você espera que o seu código seja incluído ainda na versão 7.4, ou se apenas na versão 8. Se for alguma coisa muito séria, eles ou vão mandar para a versão 8, ou para a versão 9, ou para nenhuma. Vai dizer que não passa e acabou. Mas paciência, acontece. Vivendo e aprendendo. E desenvolvimento em si, começar a meter mão no código, começar a entender como é que as coisas funcionam. A ideia da palestra é mostrar alguns dos pontos que vocês vão encontrar quando estiverem trabalhando com esse código. E, por último, políticas. Eu sempre bato nesse ponto porque, no final das contas, a gente está fazendo código, a gente está tentando trazer melhorias, mas, no meio de tudo isso, a gente lida com pessoas. Então, você sempre tem que estar de olho em como é que funciona a política naquela situação. No caso do desenvolvimento do PHP, basicamente, tudo era regido por RFC. Se for lá na documentação, não tinha uma coisa clara, por exemplo, sobre o que é o grupo do PHP. Tanto que esses dias o pessoal começou a mandar e-mail questionando sobre isso. O código está lá dizendo que tem direito de cópia para o grupo do PHP, mas onde é que está definindo qual é o grupo do PHP, quem é que faz parte, onde é que a gente vê isso? Então, tem muita coisa lá que até então não estava bem definido, e o pessoal começou a levantar. Tem muita discussão rolando agora sobre isso. E a ideia de você ficar de olho em políticas é justamente porque, se você quer que o seu código seja incluído realmente lá no fonte do PHP, se você não quer simplesmente, eu estou mexendo no código, estou aprendendo aqui a mexer no código fonte do PHP, mas é para interesse próprio, eu não quero mandar para lá. Aí, beleza. Mas se a sua intenção é compartilhar esse código, é mandar ele para a comunidade, é fazer com que ele esteja disponível para todo mundo, querendo ou não, você vai ter que começar a olhar essas questões de política, porque isso aí vai pesar bastante na decisão sobre se o seu código vai ou não. Então, é uma coisa a estar sempre de olho. É meio chatinho, mas paciência, tem que dar uma olhada. Falando um pouquinho sobre a arquitetura do PHP. Nesse caso, a arquitetura o que é que tem dentro daquele executável lá do PHP que a gente pega e só executa na linha de comando e acabou. Tem alguns componentes
PHP SAP, Server API. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O core do PHP, efetivamente. A Zend Engine, que vocês já devem ter ouvido falar, mas está sempre vinculado com o PHP, então a gente nunca sabe qual é qual. E, realmente, até dentro do código, eles estão bem próximos. As extensões e o código do usuário, que eu coloquei ali apenas a termos de como ele interage com a arquitetura. Mas, obviamente, ele não está dentro do interpretador. E TSRM, que é um gerenciador de segurança de thread. Também vou falar um pouquinho sobre ele. Bem, Server API, basicamente, é a camada que faz a comunicação com o mundo externo. Quando a gente está ali executando o PHP, seja pela linha de comando, ou seja pelo servidor, existe alguma coisa que faz essa comunicação, que converte os dados que, por exemplo, o servidor lá do Apache, quem chegou e fez a instalaçãozinha na mão, não utilizou o LAMP ou algo do tipo, você vai lá, instala o Apache, aí chega aquele momento que você tem que dizer ao Apache onde é que está o executável do PHP, ou a DLL do PHP, você tem que incluir algumas diretivas, algumas configurações para poder o Apache fazer essa comunicação. Então, a partir desse momento, cada vez que você manda uma requisição para o Apache, ele identifica que ela é PHP, ele joga para o interpretador fazer o trabalho dele, pega o resultado e manda para o cliente. Quando ele faz esse processo de comunicação com o interpretador, com a DLL, com o executável que seja, ele está utilizando essa API. Então, ela é responsável pela comunicação dos servidores, basicamente, mais o cliente do PHP, aquele que a gente usa na linha de comando, também utiliza essa API. Quando a gente executa o PHP pela linha de comando, ele cria um mini servidorzinho ali dentro do processo e faz toda a comunicação utilizando essa Server API. O núcleo do PHP, basicamente, ele tem o core, digamos assim, como o nome já está dizendo, são as partes mais essenciais da linguagem, aquelas que estão além até da Zend Engine, que eu vou falar mais na frente. É um conceito um pouco estranho, porque quando você vai mexer no código, você vê muita coisa como Zend. Z alguma coisa, Zend isso, Zend aquilo, então você começa a achar que Zend, que a engine, é o core do PHP. Mas não é, tem um trecho do PHP que ele ainda está ao lado, no caso, da Zend Engine. Eles trabalham lado a lado, mas tem uma pequena separação aí, tem um trecho do código que ele é só, como eu devo dizer, são só funções essenciais. E, junto com esse núcleo, tem o conceito que eles usam de módulos ou extensões, que a gente conhece. Essas extensões, as funções que a gente utiliza do PHP, aquelas que já vêm nativas, elas estão incluídas em uma extensão hard-coded, você não consegue tirar. Então, quando você bota para compilar o PHP lá puro, você tem um comando que você pode compilar ele sem extensões, mas essa extensão default, ela vem mesmo assim, porque ela é o mínimo possível, é o padrão da linguagem. Falando um pouco da Zend Engine, ela tem alguns componentes, são responsáveis por algumas funções, como o nome já sugere. Tem o compilador, que assim, quando a gente executa o PHP, eu não entendi qual é a ideia do compilador se o PHP é interpretado. Na verdade, o PHP ele chegou em uma situação, em um momento em que a linguagem interpretada, elas estavam perdendo performance, e aí é aquela coisa, você sempre tenta extrair o melhor dos dois mundos. O que é feito? Se eu estou rodando o código PHP, e eu sei que aquele código ele é executado o tempo todo, ele é executado sempre da mesma forma, eu posso compilar esse código em um código intermediário que vai rodar mais rápido, e aí eu vou ter esse ganho de performance. Esse código rodando mais rápido, ele é criado, no caso, pelo compilador. O Zend Executor, que é quem realmente executa as instruções, e o Opcache, que trabalha na parte de melhoria desses comandos. Quando você cria os comandos quando você gera esses códigos otimizados, quando você gera os códigos, a partir desses códigos gerados é feita algumas otimizações. São feitas algumas análises na sequência das instruções e se esse opcache, esse componente, se esse componente ele percebe que dá para otimizar aquilo ali sem uma mudança no resultado, que é o necessário, né, que você não tenha, se é uma coisa que está sendo feita automaticamente, se o usuário não tem acesso e não pode modificar,
Então, aquela mudança ela não pode trazer aquela mudança no código final, não pode trazer nenhuma mudança na implementação, ou no que o código deveria estar fazendo. E TSRM é um gerenciador thread safe. Há um bom tempo atrás, hoje em dia a gente nem ouve muito essas discussões, mas há um tempo atrás, o PHP ele trabalhava num momento em que, mais ou menos quando o Apache estava mudando da versão 1 para a versão 2, uma das coisas que o pessoal estava batendo muito cabeça era porque você tinha dois conceitos. Tinha os sistemas que não eram feitos com segurança de thread em mente, e já tinha outro código que era implementado dessa forma. Então, quando o Apache mudou para a versão 2, que estava sendo o servidor mais utilizado, então, muitas das coisas que ele fazia tinham peso em como o PHP estava sendo desenvolvido. Na versão 2, ele tinha uma forma de implementação que fazia uso dessa questão de threads, de você conseguir trabalhar com threads, de você aumentar a velocidade das execuções ou a quantidade de execuções que você consegue executar utilizando threads. Só que, para você utilizar threads, você tem que mexer em muita coisa. São muitos conceitos que você tem que trabalhar, não é uma coisa tão trivial assim. Então, houve toda uma mudança. Eles tinha um módulo específico do Apache que era para trabalhar com thread. Você definia, quando você ia baixar o PHP, você também definia se você queria trabalhar, ou queria o PHP preparado para trabalhar com threads ou não. E aí, a depender disso, você ia ter esses resultados de performance lá no uso do Apache. E esse módulo de gerenciamento ele surgiu justamente para poder tratar isso, para poder gerenciar como é que você faz para o seu código trabalhar das duas formas, já que o PHP tem essa questão de utilizar, tentar abraçar o melhor dos dois mundos. Como é que você consegue fazer com que o seu código que está ali sendo, lá embaixo, está sendo compilado em C, é um código em C, como é que você consegue botar aquele código de uma forma que ele consiga trabalhar tanto no ambiente thread safe, quanto no ambiente comum. Esse é o componente responsável por isso. Quando você está lá compilando o código do PHP, você tem uma opção que você coloca, um parâmetro que você coloca na hora de compilar, que é justamente para forçar o uso dessa parte do código, que ele faz algumas validações quando você está compilando o código para dizer se o que ele vai gerar é thread safe ou não. Você, às vezes, desenvolve algo que funciona no ambiente que você está, que não é thread safe, e aí, quando você manda para uma outra máquina, para um outro usuário em outro local, um servidor que está trabalhando com thread safety, você acaba tendo bugs porque algumas partes do código não estão funcionando como deveriam. Esse é um comando que você adiciona que te dá essa opção. Ele força o código que você está gerando a ser thread safety, e aí ele testa esses pontos. As limitações quanto a isso são que eu vou mostrar um pouco à frente a forma como as requisições são feitas, como o PHP trabalha com requisições, como ele nasceu para a web, o ciclo dele foi pensado em termos de requisições no servidor. Então, o processo que ele, ao contrário de você simplesmente levantar um processo lá quando você inicia o servidor e deixar parado, não, ou deixar rodando mais em background, o PHP ele funciona como? O servidor recebe uma requisição, vê que aquela requisição é do PHP, sobe um processo do PHP para poder processar aquela requisição, e quando a requisição termina, ele mata o processo. O ciclo é esse. Então, essa questão do thread safety do PHP, ela surgiu em meio a isso. Então, você trabalhar com a parte de segurança de threads, como é que você vai conseguir implementar isso. Então, pense aí, você como desenvolvedor está chegando agora, quer mexer no código do PHP, e de cara já teria que lidar com tudo isso. Já teria que pensar em todas essas questões. Na verdade, muito desses pontos foram abstraídos. Quando você vai olhar o código, existem várias tags, várias coisas que são usadas para poder abstrair isso para você. Então, você implementa de uma forma, utilizando algumas macros. Não sei, eu acabei não perguntando. Quem de vocês já conhece ou já trabalha com C, com a linguagem C? Certo. Para o pessoal que não trabalha, macros basicamente são termos, são trechos do seu código que o compilador vai substituir. É basicamente isso. São padrões que você bota lá de código, como se fossem constantes, e ele substitui. Só que não são apenas valores. Você consegue botar trechos de código. Você consegue dizer, minha constante é igual a ponto e vírgula apenas, e ele vai olhar lá, antes de compilar o código, ele vai sair substituindo onde tiver esse termo, onde tiver essa macro, ele vai substituir pelo valor que você botou ali.
Então, tem muita coisa hoje que no código que você não implementa. Tem muita coisa que o desenvolvedor do source do PHP nem chega a mexer. Ele só usa uma macro lá e quando ele manda compilar, a macro substitui o que tiver que substituir e acabou. Você, como desenvolvedor, foca só no que você está desenvolvendo efetivamente. No caso dessa parte de trade safety, tem algumas macros que fazem isso para você. Então, por exemplo, parâmetros que ele espera apenas no ambiente que é trade safety. Quando você compila, você bota uma macrozinha lá que ele substitui. Se isso aqui for trade safety, você adiciona esse parâmetro aqui que ele vai precisar e esse parâmetro vai existir naquele ambiente. Se não for trade safety, esse parâmetro não vai existir, ele nem adiciona isso na chamada do seu método. Então, você consegue fazer algumas modificações em tempo de compilação, sem precisar necessariamente conhecer tanto sobre o código. Aqui tem uma imagem que eu peguei de uma dessas referências, que fala da questão de como ele executa o processo. Quando você faz uma execução de um código PHP, o servidor executa o processo do PHP, qual é o ciclo que ele faz? Tem ali inicialização do módulo. Essa inicialização é referente a cada extensão que tem no PHP. Então, ele vai pegar cada extensão que está ali configurada para ele utilizar e vai inicializar aquela extensão. Tem alguns métodos específicos que ele vai chamar em cada uma dessas extensões, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, e aí ele começa a processar as requisições, depois que ele fez a inicialização do módulo. Então, enquanto aquele processo ainda está vivo, enquanto ele ainda está em uso, ele tem um outro ciclo ali dentro, onde ele, para cada inicialização de requisição, ele chama um outro método, também padrão. Depois ele executa o código do PHP efetivamente, quer dizer, o código que a gente executa, o PHP, ele na verdade está aqui dentro. Ele é só esse trechozinho aqui, aquele ponto PHP que a gente executa. Todo esse resto aí são coisas em C que alguém implementou em termos de baixo nível, no caso. E ali embaixo, em termos de concorrência, aqui ele está mostrando, de cima para baixo, está mostrando em relação ao tempo. Você tem ali as execuções, e o que está em vários grupos são as threads separadas. Então, quando a gente fala de segurança de thread, basicamente é isso aqui. Você conseguir, dentro de um mesmo processo, executar um ramo, executar um outro ramo de requisições em outro ramo, sem que um interfira no outro. Só que isso aí é bem complexo, como eu tinha comentado anteriormente, não é 100%. Então, atualmente, eu tinha colocado até como, acho que eu botei como um lembrete aqui, tem uma limitação que funciona apenas a nível de requisição. Quer dizer que ele funciona apenas entre uma requisição e outra, mas quando a gente sai um pouco disso, se eu não me engano é aqui, ó, de uma requisição para outra, mas quando você vai passando por essas threads de uma para outra, já embola um pouco as coisas. Então, hoje em dia, todas as bibliotecas que tem em PHP, ou em C, as bibliotecas usadas pelo PHP, elas não têm uma implementação 100%. Então, você sempre tem um porém com relação a isso. E aí cai numa das discussões. É a questão do que foi legado. É uma forma de arquitetura, é uma estrutura que veio da época que o PHP estava sendo usado nos servidores, mas não como ele está sendo mais usado agora. Agora a galera está tentando utilizar ele mais como algo independente, não só relacionado à web, não só que você configura ali no servidor. E aí esse padrão de arquitetura está começando a trazer alguns problemas com relação a isso. É nesse ponto que as pessoas olham e dizem, quando você ouve alguém discutindo assim, tal linguagem tem isso, mas o PHP não implementa. A outra linguagem tem porque ela foi implementada desde o início, pensando em um outro ambiente, pensando em um outro cenário. Então, ela já tem lá no código dela, na base do código, tudo pronto. No caso do PHP, quando você fala de algo do tipo, vou mexer em threads e tal, você está mexendo nisso aqui. E aí é quando você vê o pau quebrar lá dentro da lista de discussão, porque quem realmente vai a fundo no código, vê o tanto de dificuldade que tem e entende o quão difícil seria para poder conseguir a mudança que as pessoas querem. Nesse sentido de, eu vou conseguir de uma versão para outra apenas, da 7 para 8, por exemplo, eu vou conseguir botar o PHP trabalhando 100% thread safe. Não é tão simples assim. É algo muito mais complexo. Aqui eu tenho uma amostra de como funcionam essas camadas em termos de hierarquia. A comunicação começa na camada de baixo, na SAP. O Core e o Zend estão trabalhando lado a lado. Acima deles estão as extensões. No caso, o Core e a Zend Engine processam o que vem das extensões. E o código do usuário vem lá de cima, depois de tudo isso.
E o gerenciador de recursos do ThreadSafe, ele fica permeando todas essas camadas. Então, você não tem ele em um ponto específico, você tem ele interagindo em todas as camadas. E a ideia do uso das macros, em parte, é justamente por causa disso. Você não precisa ficar se aprofundando em entender em que ponto em que ponto do código, em que ponto do ciclo ele vai estar interagindo. Você apenas usa as macros que tem lá e pronto. Vai para frente. Aqui eu botei um exemplo de fluxo de execução. Como eu tinha falado dos métodos que ele executa ali, quando ele começa uma requisição, tem coisas que ele executa quando ele sobe o processo, tem coisas que ele executa a cada requisição. Ele tem, basicamente, óbvio, não é só isso, eu botei aqui só a título de exemplo, tem muitos mais métodos, muitas macros, muitas coisas lá, mas os que vocês vão encontrar com certeza, se vocês forem, por exemplo, implementar uma extensão, a título de exercício, a título de brincadeira, são esses 4 aqui. O PHP mInit, mShutdown, rInit e rShutdown. Basicamente, o PHP mInit ele é executado quando a extensão é carregada. Então, por exemplo, quando você faz a requisição e o servidor sobe o processo do PHP para processar aquela requisição, naquele momento que ele subiu o processo, ele executa esse mInit para cada extensão. Então, ele vai procurar, cada extensão ela tem esse método definido, ele vai procurar em cada extensão esse método e vai executar. E ele é usado para as tarefas que independem das requisições. Se você vai ter várias requisições, por exemplo, você pode ter várias requisições em sequência, mas você tem alguns procedimentos, algumas coisas que você precisa fazer, que vai vir antes dessas requisições ou que não vai depender delas, aí você coloca nesse método mInit. mShutdown é a contraparte, é quando você já terminou todas as requisições, quando você vai matar o processo do PHP, aí você executa esse mShutdown. Basicamente é usado para limpar a casa, né? Você tem recursos que você criou lá no início e aí eles não estavam sendo gerenciados diretamente nas requisições, estavam acima das requisições. Você estava tentando reaproveitar aqueles recursos. A hora de destruir esses recursos para não ter falha de memory leak é nesse momento. O rInit seria a mesma coisa do mInit, mas a nível de requisição. Então, se você tem se você executou 10 requisições em sequência, dentro de um mesmo processo, você executa o mInit apenas uma vez, no início, mas o rInit você vai executar 10 vezes. Para cada requisição, antes da requisição, ele vai executar esse método. Então, as tarefas que são dependentes da requisição, que são atreladas à requisição, ficam nesse método. E os recursos também que são atrelados à requisição. E o rShutdown, que é a contraparte. Então, quando termina, ele executa o código, ele executa o rInit, executa o código do... Vou voltar um pouquinho. Aqui. Seria isso aqui. Ó. O mInit, quando ele está inicializando o módulo, para cada requisição que o processo do PHP está executando, ele vai executar o rInit, vai chegar no código do usuário finalmente, depois vem o rShutdown, rInit de novo para a próxima requisição, vai seguindo esse fluxo, e quando ele terminou realmente, que ele vai matar o processo, aí ele executa o mShutdown. Falando agora um pouquinho sobre os tipos internos do PHP. Eu não vou entrar nos detalhes, porque, como eu falei, essa é uma palestra mais superficial, é apenas para pôr alguns pontos dessa parte de desenvolvimento. Vou focar um pouquinho só nos evals, porque ele provavelmente é o que vocês vão encontrar o tempo todo. Mas, internamente, o PHP ele trabalha com alguns tipos, não aqueles tipos que a gente conhece por fora. Alguns são relacionados, outros nem tanto. Por exemplo, os evals, ele armazena todos ele consegue gerenciar todos os tipos. Ele é basicamente é a cola entre a linguagem estática e a linguagem dinâmica. Ou, sendo mais claro, o C ele é fortemente tipado. Ele não permite que você mude o tipo da variável em tempo de execução. Então, como é que você consegue fazer no PHP, que é compilado no final das contas para C, como é que você consegue fazer com que a variável possa ter o tipo alterado em tempo de execução? Isso é feito com o uso dessa variável. Tem algumas outras
strings, para trabalhar com a parte de gerenciamento de strings, recursos, que são as coisas que são externas ao PHP, hash tables, tabela ou dicionário de dados, né, para poder fazer mapear algumas coisas. Por exemplo, quando a gente cria variáveis no PHP, elas vão para essa tabela. Então, a forma como a gente gerencia aquela variável, se ela realmente vai ser eliminada da memória ou não, é através dessa tabela. Mas até isso, de certa forma, é abstraído, porque a gente tem macros para poder tratar disso. Você tem códigos que você só coloca ali como se fosse uma receitinha de bolo. Você coloca, a macro basicamente é isso, ela é uma receitinha de bolo que você coloca para você não precisar decorar ou entender algumas coisas do código. Ele abstrai algumas coisas para você. Deixa eu ver se falou. Funções, que eu esqueci de comentar. E objetos e classes. Internamente, eles têm representações específicas. Os evals, como eu tinha comentado, ele representa um valor qualquer. Então, os valores que você vê no PHP, string, ponto flutuante, array, isso aí ele consegue armazenar. Provavelmente a estrutura mais utilizada justamente por conta disso. Cada vez que você está trabalhando com a variável, ou quando você não está trabalhando diretamente com a variável, mas o código que você está trabalhando ali por baixo, ele precisou criar alguma variável, você está utilizando os evals. E ele é o que, como eu tinha comentado, é o que permite a mudança da variável em tempo de execução. Aqui eu trouxe um exemplo, para não ficar sem código também, né? Trouxe um exemplo do eval. Ele utiliza uma estrutura chamada union do C, que basicamente ela faz o seguinte: você define vários tipos diferentes e ele mantém para aquela estrutura, ou para essa union, estrutura também é um outro tipo, né? Para a union, ele mantém o tamanho do maior dado que você colocou ali. Então, se você colocou um tipo de dado que tinha 1 byte de tamanho e um outro tipo de dado que tinha 10 bytes, ele vai pegar e vai ter em disco, em memória, ele vai ocupar os 10 bytes. E aí ele faz o ajuste só do quanto ele vai precisar, de acordo com qual parte dele você utiliza. Se você utiliza a parte que referenciava o tipo de dado que tinha 1 byte, ele só vai ler da memória até 1 byte. Mas ocupado tem os 10 bytes lá ocupado. Se você referenciar o tipo que utilizava os 10 bytes, ele vai ler os 10 bytes lá em memória. E aí ele tem outras referências que é para dizer qual tipo você realmente quer. Então, basicamente, o que é que ele faz? Ele junta tudo em um só. É assim que ele consegue ligar as duas coisas. Ligar a parte dinâmica do PHP com a parte estática do C. Você tem ali, por exemplo, string, array, objeto. Cada um desses aqui, você colocaria referência para esse tipo de objeto. E aí, quando você pede para ver a variável, como é que ele identifica qual tipo? Ele vai ver qual é o valor que você está utilizando aqui, mas ele também tem um outro tipo, que se eu não me engano eu não botei aqui, que é o que aponta, que é o que lá quando você cria quando você utiliza a tabela lá de variáveis, você inclui esse valor, você inclui uma referência para esse valor, mas você também inclui uma referência para qual tipo você está utilizando. E é lá nessa tabela que ele olha, esse tipo é um string, esse tipo é um inteiro. E aí ele sabe nessa estrutura aqui qual é o ponto que ele vai olhar, qual é o que é que ele vai procurar dentro dessa estrutura. Então, duas coisas que vocês vão ter muito contato são basicamente essa estrutura dos evals, os métodos de inicialização e de shutdown lá das extensões o método dos módulos e das requisições, e essa tabela, hash table. Até nas discussões do código do PHP, nas listas de discussões, você às vezes vê o pessoal comentando sobre isso. Tal funcionalidade vai gerar problema porque lá na hash table aconteceu tal coisa. Então, você já tem uma ideia mais ou menos do que se trata. A tabela que eles utilizam para poder mapear ou consultar quais são as variáveis que tem naquele momento. Falando um pouco sobre as extensões do PHP, basicamente elas são a forma de modularizar o código do PHP. Então, se você tem um conjunto de código que se refere a uma coisa específica, uma feature, um grupo de features, você pode criar uma extensão. Não necessariamente você apenas precisa utilizar extensões que já estão lá prontas, você pode chegar nesse ponto de criar as extensões. Elas implementam um conjunto de funcionalidades
E uma forma de uso, além dessa de agrupar um conjunto de funcionalidade, é para vocês, como eu tinha comentado antes, no caso do VoltDB ou no caso do MySQL, que é o que já tem. Quando você tem uma biblioteca pronta e você precisa fazer uma interface dela com o PHP, uma das formas mais comuns é você criar uma extensão. E essa é uma das formas uma das formas relativamente fáceis de você criar a extensão, porque você só faz mapear as chamadas. Você não fica criando lógica dentro do seu código. Você só olha, eu tenho uma chamada em C, né, nessa biblioteca aqui, e eu quero fazer um método em PHP que mapeie para essa chamada em C. E aí você vai lá e cria uma extensão para isso. É um dos usos mais comuns. Aqui tem um código que mostra a definição da extensão. Como eu tinha falado, esses métodos são os mais utilizados, os 4 mais utilizados, então você sempre define eles. Esse aqui é um exemplo, eu peguei do código lá do Xdebug. Você tem aqui dizendo qual é o método que ele vai chamar para cada uma dessas. Esse PHP init, PHP shutdown, aqui é o nome da extensão, não é o nome do método. Você define, dentro da extensão, você define cada um deles. Aqui ele está fazendo é o callback, que a gente chama, né? Você está definindo quais são os callbacks para cada uma dessas situações. Tem algumas outras estruturas. E falando rapidamente sobre os passos que você precisaria para poder compilar o código. Vocês vão ver que, óbvio, problemas vão surgir, erros vão surgir, normal, mas os passos em si para poder você compilar o código no computador são bem simples. Você atualiza os pacotes que são essenciais, que são as dependências, atualiza o sistema, atualiza os pacotes que ele vai precisar. Alguns deles são para parte de configuração, como esse daqui, porque tem coisas que não vêm direto quando você baixa o código. Você vai precisar dessas dependências para isso. Depois de baixar dependências, você baixa o código do projeto, configura e compila. Então, você pode resumir basicamente nesses 3 passos. Lógico, tem outro passo de teste e tal, mas para você ter o código ali no seu computador, basicamente você faz isso. Você baixa as dependências do projeto, configura o seu projeto, baixa as dependências, baixa o próprio projeto, no caso, configura o seu projeto que você está configurando para o seu computador ali naquele momento, e aí você compila ele. Depois disso, você só faz testar. Nesse exemplo aqui, ele gerou o executável nessa pasta, SAP-CLI, e aí ele executou a versão e verificou quais eram os módulos que estavam instalados. Então, basicamente, com esses passos, você já tem, se erros não acontecerem, você já tem o PHP compilando no seu computador. Aqui eu botei algumas referências. Esse PHP Internals Book é um esforço que o pessoal está fazendo para poder documentar essa parte do desenvolvimento do PHP. Não está diretamente ligado com... Tem algumas rixas aí em termos de licença, então por isso que ele não está lá incluído no código do manual. São licenças diferentes. O PHP Internals.net é um site também que reúne algumas coisas, além de informação sobre compilação específica, tem blogs, posts, essas coisas. O manual, como eu falei, tem um trecho, apesar de estar um pouco desatualizado. Então, acho que não, apesar, não só tinha... Beleza, pode continuar. Bem, basicamente o que eu queria falar era isso. Eu queria só mostrar que é uma coisa assim, aparentemente de outro mundo, quando a gente olha à primeira vista, porque é novidade, porque é uma coisa que você não está acostumado, não é o fluxo de desenvolvimento que você está acostumado, não é a linguagem que você está acostumado, mas ao mesmo tempo eu queria mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Para você pegar o código do PHP, começar a mexer, começar a entender como é que funciona, não é um bicho de 7 cabeças. Se você olhar a primeira vez e não entender, você não precisa se assustar por isso ou achar que você está abaixo dos outros que estão lá já fazendo isso há um tempo, porque muita gente está lá e também não conhece praticamente nada, está mexendo em um ponto específico. Mas eu queria mostrar que a linguagem que a gente utiliza, ela precisa de desenvolvedores. Uma das discussões que tem lá em relação a features, por exemplo, que a gente desenvolve, é porque não tem gente o suficiente para desenvolver. Tem muito pouca gente que está diretamente relacionado com o desenvolvimento, que está ali o tempo todo. Todo mundo, praticamente, dos principais, pelo menos, que eu ouço, todos trabalham. Então, está sempre precisando de gente e você não precisa de tanto esforço assim para poder começar a mexer. É uma coisa que vem com o tempo. Você pode pensar nisso a longo prazo. Eu vou começar a mexer com o source do PHP agora, mas não é para eu lançar uma extensão amanhã. Mas daqui a alguns dias eu vou ter conhecimento suficiente para lançar essa extensão e profissionalmente, como o Marcelo tinha comentado na palestra anterior.
O que você ganha quando você começa a se envolver com isso, quando você começa a se envolver com a comunidade, a ver o código, a interagir com as pessoas, a entender porque as decisões foram tomadas, profissionalmente o que você ganha não tem preço. Com certeza você vai sair um profissional do outro lado muito melhor do que o que você entrou. E é isso. Show. Salva de palmas pro grande El Cristo. Valeu demais. Pessoal, pelo tempo tem uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém? Não? Só aqui. Não é uma pergunta, mas é uma observação, como apagou o slide ali. Como você colocou na referência, o último link é uma série muito maneira do CMK para testes do próprio PHP. Foi o Marcel tweetou uma vez, eu peguei a série e assisti. Eu até mandei alguns pull requests como teste no PHP, testes no Source. Não foram aceitos, mas eu mandei. Então, só para a galera, tipo, como apagou na hora da referência, só para passar para a galera pesquisar sobre o CMK, que é muito maneiro, e a série de testes é muito legal. Se vocês verem um cara dançando, é o mesmo canal, ele é dançarino também. Exato. Por sinal, os passos para poder fazer o build eu peguei também lá nas referências. Então, é um desenvolvedor que é dançarino mesmo, dançarino profissional, tal. Vocês vão ver lá, na pegada daqueles concursos do Faustão. Então, é a mesma pessoa. E é isso, galera.